Olá, eu sou Alexandre Morales, sou diretor dos sindicatos bancários e apresentador do programa Sem Tarifa, um programa destinado a você, bancário. Hoje, para fazer esse programa, eu conto com a presença de Paulo Tonon na bancada, diretor dos sindicatos bancários, assim também como a nossa colega diretora e bancária, Francine. Bom dia a todos, é um prazer tê-los aqui. Vamos começar aqui falando para o bancário o dilema das redes. Tonon, você possui rede social? Sou super ativo nas redes sociais, eu adoro a rede social, né, cara? Tudo que envolve interação eu acabo gostando muito. Então eu tenho redes sociais, uso bastante, principalmente o Twitter, e no geral me divirto com elas. Você é o tipo do cara que é usuário, que é aquele cara que fica nervoso com o que acontece nas redes sociais, ou leva mais de boa, Tonon? Já fui mais nervoso, hein? Na época da eleição do Bolsonaro, eu perdi uns fios de cabelo, ganhei uns quilos aí com isso, mas agora a gente já sabe lidar com isso e tem coisa que a gente não tem controle, né? Tem coisa que a gente tem controle da vida, tem coisa que a gente não tem. Pensamento do outro é o que a gente não tem controle, então a gente tem que fazer o melhor, que não me irrita como eu irritava no passado. E você, Francine? Como é que é para você? Tem rede social? Como é que é para você lidar com isso? Tenho rede social, porém já não tenho mais o Facebook instalado no meu celular, por exemplo. Eu utilizo ele no computador, utilizo ele bem raramente, não utilizo ele todos os dias, posto de vez em quando uma coisa ou outra, porém já fui muito mais ativa no Facebook. Entendi. Que redes que vocês usam, Tonon? Qual que é a rede que você utiliza? Cara, eu tenho Instagram, tenho Twitter, tenho Facebook. Mas o que eu mais gosto realmente é o Twitter. O Twitter me consome muito tempo, porque é uma forma de atualização rápida de notícia, né? E nós vamos entrar nesse tema, na discussão da bolha, você recebe muita informação, conhece muita gente. Então é o que eu mais uso atualmente. Você, Fran, que tipo de rede social que você tem, que você utiliza? Atualmente eu utilizo mais o Instagram para visualizar fotos, imagens, o Facebook realmente depois das eleições aí do Bolsonaro me deixou muito estressada. Eu acabei deixando um pouco de lado por ficar muito assim estressada com os assuntos que são abordados, temas que a gente acaba discutindo, entrando, ficando irritado. Então é mais o Instagram para visualizar as fotos mesmo. Eu acho, pode falar, falando um complemento, que muita gente desativou. Eu acho que você foi um caso na época da eleição do Bolsonaro, né? Eu também de uma afastada, porque é muito triste ver que a gente vê pessoas que a gente gosta, considera com um pensamento torto, né? E aí, de novo, ativa a ansiedade nossa, de novo traz sentimento ruim e aí entra no filme que nós vamos conversar aqui. Vocês chegaram a ter problema com o familiar, brigar na rede social na época da eleição? Porque isso foi muito comum, né? Foi uma coisa que foi muito comentada. Eu mesmo presenciei algumas vezes, algumas cenas, alguns colegas brigando, alguns familiares brigando. Com vocês aconteceu isso? WhatsApp, né? WhatsApp, grupo de família, né? Não tem como não entrar numa dividida, que eu entro até hoje, né? Ontem mesmo uma parente meu já meteu um fake news de Amazônia lá, eu já tive que meter um Flávio Bolsonaro dele, né? A vida é assim, né? E você, Francine, aconteceu com você também? Com a família, não. Minha família é muito pequena e eu não tive problema nenhum com relação à família. É mais com relação a amigos, que me espantou, algumas opiniões eu não concordava, ficava meio em choque. Os fake news, já cheguei a ter discussão no Facebook e por isso eu vi que estava fazendo muito mal para mim, né? No caso aí, por conta aí da revolta, né? Então... O que eu acho mais incrível da fake news é que se você recebe a fake news, né? A gente que tem um viés mais de esquerda, quando é de direita o fake news, a gente percebe na hora, né? Na hora. Você bateu o olho e fala assim, como é que eles acreditam num absurdo desse? E talvez do outro lado aconteça algo parecido, né? A gente sabe que a direita usa, né? A extrema direita, ela usa do jogo sujo muito mais, né? Não sou eu que estou falando isso, são as agências de checagem, né? Direto, às vezes eu vejo uma coisa que eu acho muito estranha, já vou na agência de checagem e falo assim, não, realmente. Veio da onde que veio? Veio de um grupo de fanáticos de extrema direita, bolsonaristas. Mas é incrível como eles não conseguem visualizar isso, a resistência que tem, é uma verdadeira bolha mesmo, né, Tonon? E isso acho que
no filme que a gente vai comentar logo mais vai ser tratado. O que você considera, Tonão, de positivo e o que você considera de negativo das redes sociais, assim? Não, o mais positivo da rede social, eu sou coordenador de imprensa aqui do sindicato, é justamente a movimentação rápida de notícia. Às vezes a coisa está acontecendo na hora, você já sabe mais rápido do que um site, do MOL, do IG, do que for. Então ela dá uma resposta muito rápida para você, né? E aí o que é negativo é exatamente isso que nós estamos falando, né? Ao mesmo tempo que você tem uma resposta rápida, você tem toda essa discussão de também ter resposta rápida para coisas que você não quer ver ou que você sabe que é uma mentira, que nem você falou, e você vê a pessoa compartilhar, isso te agride, né? Porque quem quer fazer tudo certinho, ver pessoas fazendo as coisas erradas, se sente agredido, né? Não tem jeito, né? Você, Fran, o que você acha que tem mais positivo, mais negativo? Positivo com relação aos amigos, você está mais próximo, você consegue visualizar os fatos que acontecem, né, com os amigos, você tem mais proximidade. E agora o fator negativo realmente é essa questão do fake news que tem sido muito propagado no Facebook, as discussões que eu acho que começaram a ser muito acaloradas no Facebook, por isso eu acabei me afastando. O Facebook, ele, há um tempo atrás, anos atrás, quando eu iniciei na rede, era mais essa questão de troca, de você ter um relacionamento com os amigos, postar uma foto, curtir, comentar, né? Era um negócio mais contraído. Com o tempo, ele começou a se tornar tóxico. Na minha opinião, começou a ser tóxico pessoalmente, né? Por isso eu me afastei dessa rede. Tem alguns, né, alguns psicólogos que até recomendaram para alguns pacientes para realmente se abster da rede social por um período, porque realmente estava muito difícil, né, no período da eleição. Tonon, você chegou a ver esse filme novo, que aí está sendo super comentado, que é o Dilema das Redes, né, que está um documentário que está sendo vinculado na Netflix e tem causado aí grande furor, aí, opiniões falando muito bem, outras pessoas já questionando. O que você achou? Você chegou a ver? Eu gostei muito do filme, né? Por isso a gente até fez a sugestão de pauta para hoje, porque ele é um filme bem didático, então até uma pessoa que não tem tanto... não conhece tanto de rede social vai conseguir acompanhar bem o filme. Então eu até acho que o didatismo é demais, como por exemplo aquele balcão branco, onde o que ele quer ver, como se fosse um balcão de controle, né? Como se fosse um laboratório. Mas ele mostra o pessoal arrependido de tudo que fez desde a criação do Facebook. E eu ia completar no que você estava falando, Fran, que aqui no Brasil a pessoa confunde internet com Facebook. Primeira coisa que ela lembra quando fala internet, Facebook. Ela não faz essa distinção. E talvez por isso que o Facebook tenha se tornado tão tóxico. E o Instagram hoje, para quem fazia o que você fazia antigamente no Facebook, o Instagram cumpre essa função, que eu também gosto muito de ficar olhando foto, esse tipo de coisa. O filme é bom, recomendo, tem que assistir para criar o seu próprio juízo em relação a ele. E você, Francine, você achou o que do filme? Você chegou a acompanhar? Eu assisti o filme, achei muito interessante, até para título de reflexão. Acho que todas as pessoas deveriam assistir esse filme para ter uma consciência maior sobre a utilização da rede, né, da tecnologia como geral, e conseguir perceber o tanto que isso impacta na nossa vida, impacta na nossa mente. A nossa mente hoje muito turbulenta, né, diante de tantas informações. E um fator que eu achei muito interessante no filme foi no documentário, aliás, um documentário da Netflix original, interessante por ser pessoas que trabalharam dentro dessas, na tecnologia, engenheiros, né, da tecnologia, trabalharam no Facebook, Instagram, nessas redes, então eles sabem como que foi feita essa criação, né? E eu até estava comentando aqui com o pessoal que é como se fosse o Frankenstein, né? O médico cria o Frankenstein, a criatura, ela não tem nem nome, e o médico, após a criação do Frankenstein, se depara com o que eu criei, né? Ele se surpreende com tudo aquilo. Um fator que eu achei muito interessante também no documentário é a parte que ele coloca as pessoas como sendo um avatar. Então, assim, a tecnologia vai te direcionando, né? Por exemplo, no Facebook eu percebo muito isso, que você curte uma página, de repente, política de esquerda, e daqui a pouco uma enxurrada de
de outras páginas são sugeridas para você, porque eles querem te conectar o tempo todo. Eles querem que você fique o quanto mais de tempo possível naquele canal. Por quê? Porque tem pessoas que lucram, tem empresas que estão lucrando com isso, com anúncios de internet, com produtos que você acaba visualizando, né? Você vai comprar uma mercadoria, está consultando só, de repente seu Facebook está cheio lá de micro-ondas, de repente uma piscina que você está comprando, você fica vendo aquilo o tempo inteiro. Então, se você não está ganhando, né, dinheiro com isso, você está sendo o produto. Você está sendo manipulado para gerar um lucro para uma empresa ou para pessoas. Então, eu recomendo muito esse documentário, Alexandre. Você gostou, Alexandre? O que você achou? Cara, eu gostei muito porque a gente tinha visto um curso, a gente já tinha visto um comentário, bastante coisa que foi do filme a gente viu num curso, né? Mas há muito tempo atrás. E aí você vê na tela, fica uma coisa tão didática, né? Fica tão fácil de entender o que está acontecendo. E é muito isso que a Francine falou, de você ser o produto, né? Parece que é uma coisa gratuita, mas não é. Alguém está pagando e você está sendo produto. E aí o consumismo, cara, é muito difícil você escapar, porque assim como a Fran falou, a todo momento você está tendo uma publicidade de algo que talvez você tinha um interesse X, mas aquilo é tão potencializado que você acaba ficando presa fácil, né? E os brasileiros estão realmente, já têm um incentivo de consumo por parte do governo, né? Até por governos que se diziam de esquerda já incentivaram o consumo de maneira absurda no nosso país. E agora com as redes sociais, e agora com esse impulsionamento, é muito difícil você ver. Não é à toa que a nossa sociedade é uma sociedade hoje totalmente endividada, né? Eu acho até que o maior erro, sempre falo isso, o maior erro do governo do PT foi isso, transformar as pessoas em consumidores e não em cidadão. Sempre falo isso, e eles estão pagando por isso até hoje. Francine, chamou a atenção a dependência, né, que essas redes sociais causam na pessoa, né? Aquele comportamento viciante mesmo, porque no filme, no documentário, fica claro que pessoas eram contratadas para manter o usuário, né? O usuário, e é legal o termo usuário, né? Porque você só usa o termo usuário para redes sociais e droga, né? Então, para manter aquela pessoa conectada o máximo de tempo possível. E no filme tem um detalhe que eu achei muito legal, que é que o cara fala que quando está digitando ali, aparece os 3 pontinhos, né? Por que aparece os 3 pontinhos? Porque aquilo engaja você a continuar olhando para a tela. E quanto mais tempo olhando para a tela, mais eles conseguem vender aquele produto que é você mesmo. Então, assim, a dependência, né? E tudo que causa dependência pode causar ansiedade e depressão, né? Então, é legal falar um pouquinho disso também. Sim. Até citar aqui que a gente ainda está no finalzinho de setembro, né? O mês de setembro amarelo, é um mês aí de prevenção ao suicídio. E aquele amarelo que acende, né? Que para a gente pensar como que a gente está vivendo, é aquele alerta, né? Como estamos vivendo. Então, as redes sociais e tanto a tecnologia e todos esses canais que são criados para a gente utilizar e ficar o tempo todo conectado, ele causa essa ansiedade de saber o que vai acontecer, de saber o que a pessoa está digitando na hora que ela vê os 3 tracinhos. Eu já percebi pessoas, e até eu já cheguei a me perceber visualizando isso. Enquanto a pessoa está digitando, eu fico, vixe, vai vir um texto enorme ali, né? O que será? Daí a pessoa digita, para. Na hora que vem uma frase desse tamanhozinho. Então, assim, quer dizer, a pessoa está pensando e eu estou pensando o que ela está escrevendo ali, né? O Brasil, ele está ocupando hoje o ranking, né? Ele é o primeiro no mundo em pessoas com ansiedade. Então, é o país com maior ansiedade. Eu estava vendo aqui os dados e é alarmante. Quase 10% da população brasileira é ansiosa. A ansiedade, ela não é só a tecnologia que causa ansiedade, né? A ansiedade, assim como depressão, elas são doenças multifatoriais, que aí pode ser um estresse, pode ser a pessoa vivendo numa violência constante, ela tem um trauma, preconceito, ambiente, aí ambiente a gente pode pensar ambiente familiar tóxico, ambiente de trabalho, muitas vezes aí com tóxico também, né, de abuso de metas, do ambiente ali de trabalho que a gente vê muitas situações de assédio, por exemplo. Então, tudo isso vai fazendo a pessoa se tornar cada vez mais ansiosa. E, de repente, a tecnologia, Alexandre, e o pessoal aí que está assistindo a gente, é um gatilho para pessoas ter essa ansiedade generalizada, porque a ansiedade, ela como fator humano, ela é normal,
até para a sobrevivência. A espécie humana, ela conseguiu sobreviver por essa ansiedade, né? Tem uma situação de medo, o que você vai fazer? Tá vindo uma cobra aqui, chegando perto de você, você vai ficar quieta, vai deixar ela te picar, né? A nossa reação vai ser ou pegar e matar a cobra, ou tentar fugir e morrer. Então, o problema realmente é quando isso se torna crônico. E a tecnologia, ela pode ser um gatilho, sim, redes sociais. Tonon, o bancário, ele passa a ser vítima dessa ansiedade, porque o bancário acaba sendo envolvido até pelo próprio banco nas redes sociais, né? Você tem, às vezes, a cobrança, o grupo de WhatsApp. Isso gera ansiedade, isso causa depressão? A primeira coisa que o bancário tem que ter claro é que grupo de WhatsApp com celular particular é proibido. Os bancos não divulgam isso, mas eles têm um acordo assinado com a gente, com os sindicatos, que não pode ter esse tipo de cobrança, tá? E eles dão aquela migué, finge que não sabe, aí eles continuam te cobrando, aí o sindicato vai lá, eles desativam o grupo, daqui 4 meses abrem de novo. Por isso a gente tem inclusive ação contra o Santander, porque o Santander está proibido de fazer esse tipo de cobrança. O Banco do Brasil, a gente já usou uma ação dessa também, que são os bancos que mais abusam desse tipo de prática, tá? Agora, os bancários vivem uma crise de ansiedade geral, né? E até eu ia comentar que esse final de semana encontrei um bancário do banco privado e ele estava falando que o home office fez mais mal para ele na questão da ansiedade, porque ele mesmo se cobra. Agora, além da cobrança dos gestores dele, ele mesmo se cobra. 5 minutos que ele fica parado, 10 minutos que ele fica parado, 3 negócios que não saem, ele começa a se cobrar. Então, é uma realidade nova que os bancários vão ter que enfrentar e contar com o nosso apoio para isso. Só ia complementar, Alexandre, do que você falou, do curso que a gente fez ano passado, antes da pandemia. Sérgio Amadeu tem Twitter, tem canal no YouTube, vale muito a pena dar uma acompanhada nele aí. Tem muita coisa legal, né, acontecendo e sendo divulgada. E antes da pandemia a gente queria trazer ele para cá, né? Ele estava negociando para trazer ele para dar uma palestra para a gente, porque a gente achou a palestra ótima que ele fez e a gente acabou não conseguindo tudo isso. Sensacional, todo o curso foi muito boa, mas o dele realmente chamou muita atenção. Francine, você sente isso, né, no ambiente que você está na agência, você sente isso no seu grupo, a ansiedade generalizada? Você acha que realmente os grupos e as redes sociais elas acabam contribuindo até para uma competição entre os bancários, um grau de ansiedade? Você já teve dificuldade nesses grupos? Participa desses grupos hoje? Sim, eu acredito que contribui e muito para essas questões de ansiedade, até porque o ambiente de trabalho, as empresas, no geral, não há uma legislação que trata sobre a ansiedade e depressão, pessoas que têm ansiedade e depressão no ambiente de trabalho, não há uma legislação sobre isso. Então, essas pessoas que sofrem dessas doenças acabam tendo muito problema com essas redes, né? O WhatsApp, por exemplo, no nosso acordo coletivo tem essa proibição e não é por acaso, né? Muitas pessoas já adoeceram por conta dessa cobrança de metas, essa questão da concorrência, essa competitividade com relação aos próprios colegas da equipe, e tudo isso por quê? Porque as empresas, elas utilizam, né, as tecnologias, a tecnologia ela trouxe muita eficiência. Então, se você pensar aí alguns anos atrás, você conseguia executar um trabalho com um pouco mais de tranquilidade, digamos assim. Eu trabalho em uma agência digital do Banco do Brasil, e eu percebo muito isso. Hoje a gente não atende um cliente apenas, né? A gente pode atender 10 clientes ao mesmo tempo, e fora isso, telefone, e-mail, tem a questão das metas, que somos funcionários de uma empresa que visa lucro, então a gente busca essa meta, né? E as empresas utilizam desses recursos para gerar competitividade entre a gente, almejando um lucro desenfreado. E a questão do WhatsApp, eu tento manter o equilíbrio. Por quê? Porque eu sei que isso faz mal. Para mim, o WhatsApp é o monstrinho mais violento ali, aquele que tem os dentinhos mais afiados. Pessoalmente, né? O WhatsApp é o que eu tenho mais dificuldade de ficar afastado dele. Eu vejo aquela luzinha lá com 3 mensagens, eu preciso ver o que está escrito.
Assim, eu já tentei, tem gente que falou pra mim assim, Fran, mas é só você não clicar em cima. Eu falei, mas eu não consigo, eu tenho que clicar, entendeu? Eu entendo que tem pessoas que conseguem arquivar a mensagem, mas eu não consigo. Então, eu não participo de grupo de WhatsApp com relação a grupos, né, de trabalho, até por conta de não ser, não estar no nosso acordo, né, já ser uma proibição, por me precaver, né, pela minha própria saúde. Então, assim, a gente tem que preservar primeiramente a nossa saúde e afastar isso que é tóxico, né? E muita gente não percebe o tanto de mal que faz. Às vezes a gente vê que um colega, às vezes ele acaba te pressionando a utilizar, né, o canal e acha que você está sendo chata de não usar, mas assim, a gente tem que pensar na nossa saúde e pensar na saúde dos colegas que não estão percebendo o quão mal faz, apesar da pessoa achar que não, tudo bem, não tem problema, tá aqui, mas para ela mesma tá fazendo mal. Exatamente. E esses aplicativos, como você lembrou, eles utilizam do reforçamento intermitente. Então você clica uma vez, às vezes aparece uma coisa que te recompensa, outra vez não, e você fica clicando, clica, e de repente passa a ter um reforçador positivo ali, e é extremamente viciante, é realmente muito difícil você conseguir se livrar disso, porque é um comportamento que foi premeditado, né? Se investiu, e no filme fica claro isso, se investiu muito, se contratou especialistas, né, psicólogos, para estar conduzindo esse comportamento, que é um comportamento viciante, e você está clicando ali, você está querendo ver aquela mensagem. Então, no filme tem algumas coisas que são muito interessantes, porque o filme ele conta com a participação de pessoas que foram do alto escalão desses aplicativos, né? Alto escalão do Facebook, alto escalão do Twitter, alto escalão do Pinterest, tudo para monetizar isso. Quando a internet surgiu, ela surgiu como uma alternativa de uma coisa mais democrática, né? Você tinha algumas extensões .org, .edu, e de repente o capital foi e se apropriou daquilo e transformou aquilo num grande negócio. A tendência é sempre acontecer isso. E como que a gente pode lutar contra isso? Porque é uma batalha muito insana, né? O capital vem e ele acaba deturpando uma coisa. Para onde está caminhando as redes sociais? Na sua opinião, o que pode ser feito para a gente conseguir minimizar isso? Se é que existe hoje alguma preparação, algo que possa ser feito, né? Sendo franco, essa batalha para mim, nesse momento, é uma batalha perdida. Porque eu já até falei em um outro vídeo aqui, a gente não tem as mesmas armas que eles, né? Seja em questão financeira, o capitalismo venceu, então eles têm muito dinheiro para jogar nesses instrumentos, para continuar a divulgação e continuar cada vez mais se aperfeiçoando nos algoritmos para nos viciar. E porque não tem o que ser feito, galera. Infelizmente, essa é uma batalha perdida. Eu queria complementar alguns dados, Alexandre, em relação aos bancários, em cima do que a Fran estava falando. Aumentou em 61% o número de afastamento de bancários nos últimos 8 anos para o INSS, sendo que 50% deles desse aumento vem de transtornos mentais. Antes do afastamento eram tudo por LER. Hoje, 50% é por tratamento de transtorno mental e no último ano esse número aumentou em 61%. Só no último ano. Hoje os bancos empregam 1% da população ativa no Brasil. Só que no INSS, 5% dos afastamentos do INSS são bancários, do total. Então aí você vê como tudo que você falou, o mal que está sendo feito com essa discussão das redes sociais dentro dos bancos, principalmente o WhatsApp. Se tornou uma corrida para ver quem vai ser promovido primeiro, quem vai ter alguma recompensa, que muitas vezes não vem dinheiro, vem tapinha nas costas. E esse é um desafio que a gente também tem que... É um mundo novo, né? Então, assim como essa iniciativa é para fazer um contraponto, é uma iniciativa pequena, mas todo mundo tem que ter para fazer um debate diferente daqueles que o mainstream está fazendo aqui. O Fran, o Paulão falou muito bem sobre o home office e a gente percebe que no home office às vezes acontece uma situação assim. A mãe ou o pai, ele está ali tendo que trabalhar e está tendo que cuidar dos filhos. E aí ele passa a deixar o filho mais tempo sujeito a esses aplicativos, né? Porque ele tem que dar conta, como é algo muito viciante, as crianças ficam calmas vendo aquilo, ele vai lá no YouTube e vai passar lá o dia inteiro vendo no YouTube, já consegue lá muito cedo pular algumas coisas, pula o comercial, passa a mãozinha, passa o dedinho. Como evitar que essa mãe fique mais ansiosa em relação a isso? Porque ela deve ser muito difícil você ter que cuidar do seu serviço
e ver o seu filho ali vítima fácil, às vezes, de uma babá eletrônica, de uma rede social e ter que lidar com essa situação, né? É mais um peso para o bancário, é mais uma dificuldade no dia a dia do bancário para lidar com algo que no filme ficou muito claro, né? O poder que isso tem não só sobre os adultos, mas inclusive sobre as crianças e adolescentes, né? Sim, com certeza é mais uma carga em cima aí do bancário com relação ao home office, né, que aí tem essa condição, né, essa questão dos filhos, que não foi discutido, inclusive, no acordo, né, sobre essa questão que é muito importante. E, assim, a respeito das redes sociais, os pais, no geral, precisam ter essa fiscalização com relação à utilização das redes sociais. A gente tem dados aí alarmantes com relação à utilização de aplicativos, inclusive com relação ao suicídio, tá? A gente teve aí páginas uma brincadeira, né, do Momo, a gente já teve outras brincadeiras que estimulam crianças a se mutilarem. Então, assim, eu acredito que precisa ter essa questão da vigilância constante aí das redes, né, com relação aos pais. Agora, com relação à ansiedade, né, da família, das mães, dos pais, enfim, bancários que estão nessa situação, acredito que é uma junção de fatores aí para você tentar ter um equilíbrio com relação à sua vida aí. São várias questões, né, de repente aí questão de alimentação, questão de atividade física, você ter hábitos, né, adquirir hábitos saudáveis, de repente se dedicar a alguma atividade que você goste, de repente você gosta de cantar, você gosta de tocar um instrumento, você gosta de pintura, então assim, se dedicar a outros tipos de atividade que desfoque um pouco a questão desses problemas. Mas realmente a questão aí da dificuldade de tratar, porque realmente fica muito pouco tempo, né, para a pessoa acabar se dedicando a essas atividades. O Fran, você pode falar. Não, que é isso. Para complementar a pergunta que você fez, o filme acaba mostrando, né, quem mais está adoecendo com as redes sociais é o pré-adolescente e o adolescente, né? Justamente pela discussão da aceitação, esse tipo de coisa. Nessa faixa etária aumentou muito o número de adoecimento desde que o Facebook foi criado. Sim. E aumentou o número de tentativas de suicídio e suicídio nessa faixa etária. Então isso o filme mostra muito bem como nós somos uma geração ali que vai ter muito problema de ansiedade, depressão, né? E muito por conta das redes sociais. E vi uma charge hoje que eu até ia falar para a gente usar aqui na imprensa. Home office é o homem, mulher office é a mulher também, assim, mexendo com o filho, Sim. Né? E é essa a realidade, né? O jogo não é igual para todo mundo, sim, infelizmente, né? Completando só com relação ao Facebook, o que a gente percebe muito é que as imagens que são produzidas nas fotos, né, que a gente rola ali abaixo, as pessoas mostram que estão felizes nas fotos, né? Então, para um adolescente ou adulto também, visualizando isso o tempo todo, causa aquela obrigatoriedade de felicidade. Você tem que estar feliz o tempo todo. Você não pode estar triste. Não há tempo para a infelicidade. Ninguém chega no Facebook lá e posta uma tristeza, uma mazela. Na maior parte do tempo, a gente posta felicidade. Será que aquela pessoa, ela realmente está feliz o tempo todo ou será que é só uma foto? Então, tem essa questão da máscara social, né? Como muitas vezes a gente tem pessoas ali felizes ao nosso lado, rindo, fazendo piadas, mas quando abaixa as cortinas, a pessoa está numa infelicidade total. A depressão, a ansiedade, ela não tem uma face, né? Ela tem várias faces e pode ser dentro dessa máscara social. Então, essa pressão por felicidade, a pressão por modelos de beleza. A gente vê muitas pessoas procurando, jovens, né, cada vez mais jovens procurando cirurgias plásticas para chegar a um ideal de beleza, chegar a um ideal de peso corporal. Então a pessoa acaba tendo a autoestima dela reduzida, né? Então, nesse sentido, acredito que esse seja um fator muito grande para a gente estar vendo aí cada vez pessoas mais jovens cometendo suicídio. A gente tem casos de crianças já chegando a esse ponto de achar que não tem mais saída para o problema
dela. Isso que você falou, Fran, é muito interessante, porque diversos jovens, eles tentam se aproximar, através da cirurgia plástica, dos filtros que eles utilizam, né? Então, às vezes, eles chegam até no consultório e falam assim, eu queria ficar mais ou menos assim, e mostra um filtro, né? E a realidade não é essa, né? E que bom que, às vezes, existem algumas campanhas, algumas pessoas engajadas que colocam lá a cara, né? Às vezes, você vê algumas modelos colocando a própria cara, a própria face ali, para mostrar, o que vocês estão vendo, às vezes, é uma imagem retocada, eu sou assim, eu sou desse jeito. Que bom que existe isso, porque acabar com esse mito, né, daquela coisa, aquela beleza surreal, aquela coisa impossível de ser atingida e que para a mulher é muito difícil, né, porque a todo momento ela é massacrada. E aí um jovem, muitas vezes pode sim entrar num processo depressivo justamente por não alcançar esses objetivos, esses padrões. Tonon, a polarização foi uma coisa também que foi marcada nesse documentário. Você achou que as redes sociais elas contribuíram para essa polarização? Sem dúvida nenhuma, né? As redes sociais financiadas contribuíram para essa polarização. A gente sabe tudo que aconteceu nas últimas campanhas, seja na campanha da eleição do Trump, seja aqui no Brasil na eleição do Bolsonaro, né? Só não vê quem não quer. Então, de novo, é um inimigo novo, é um inimigo invisível que nós estamos enfrentando, né? E esse filme mostra bem isso aí. É um inimigo. O capital conseguiu criar uma nova forma de controle sobre o pensamento da maioria das pessoas, que são as redes sociais. Então, de novo, vamos ter que pegar, ao jogar todo mundo numa bolha, incentiva isso também, porque tem isso, a questão do algoritmo. Eu volto para o Twitter, que é a rede que eu mais frequento. Os primeiros 15, 20 Twitter que eu recebo no dia é só coisa que eu quero ver. Né? Só o nego descendo a lenha no Bolsonaro, né? Uma coisinha de fofoca, né? Tipo, porque sabendo que o Wesley Safadão fez harmonização facial, você vê que não é um problema só de mulher isso aí, né? Um cara bonito fazendo harmonização facial para se enquadrar na sociedade aí. Então, assim, depois que vem a parte mais polêmica, né? Então, tudo é orquestrado para conduzir o nosso pensamento e prender nossa atenção. Fran, você como mulher, você acha que as mulheres elas têm espaço nas redes sociais? Ou se o espaço delas é muito vinculado com a questão de beleza? O que você vê de conteúdo feminino? Você acha que ainda falta mais espaço para as mulheres negras, mais espaço para a diversidade? O que você tem sentido falta nas redes sociais? O que você acha que está tendo demais, está sobrando? O que está sobrando é fácil dizer, que são fake news, né? Que vira e mexe, a gente tem que entrar para consultar o Google, ver será que é, porque às vezes parece que é verdade, né? Ele vai procurar e não é. Ontem mesmo minha mãe falou, a Vanusa faleceu e tal, fui procurar rapidinho lá, não, mãe, ela ainda não faleceu, ela tá internada em UTI, então assim... minha mãe não tem essa habilidade de procurar no Google de repente, então é uma questão muito complicada. Agora, com relação às mulheres, as mulheres ainda precisam de ter muito mais espaço do que tem hoje. A gente percebe as questões, né, a pressão que existe em cima da mulher para ela ter a questão de beleza, principalmente, né, a questão da beleza que foi construído. A gente vê muito do machismo estrutural ainda enraizado, então é uma construção que tem que ser, uma desconstrução que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, no ambiente de trabalho, para as pessoas começarem a ter um pouco mais, né, de consciência que o machismo ele é ruim para toda a sociedade, não só para a mulher, né? Para o homem também é muito ruim, né? Você tem que ser bom o tempo todo, tem que ser forte, você tem que resolver as coisas. Então, a questão também das mulheres negras, né? Homens negros, eles precisam ter ainda mais espaço, não só na rede social, mas em outros espaços, por exemplo, no local de trabalho. Se a gente for pensar, você aí, bancário, e pessoal que está assistindo a gente, pense no seu local de trabalho. Quantos negros existem no seu local de trabalho? Aí você já vai ver uma quantidade reduzida. Mesmo em banco público, como do qual a gente faz parte. Não tem. Não tem. E ainda mais em chefia, né? Para a chefia, aí reduz ainda mais a quantidade de pessoas aí. Com relação também ao público aí da LGBT, né? Então, assim, também precisa ainda de muito mais espaço, precisa de muito mais conversa para a gente poder ter essa naturalização, porque é algo natural.
do ser humano, né? Essa diversificação sexual, tantas questões de aparência, né? Então, é algo que a gente ainda tem que buscar demais. Eu tenho algumas páginas no Facebook que é interessante a gente ver que está sendo gerado muito mais debates com relação aos assuntos. A gente teve, como que é o nome daquela moça do Diante do Trono, que esses dias falou uma bobagem aí Valadão? No canal. Andréa Valadão. Isso, Valadão. Você vê, as pessoas elas não estão aceitando mais um discurso, uma coisa que, sabe, não está aceitando. Então, eu acho que isso é muito positivo também na rede social e no canal, na tecnologia, que isso causa uma discussão, mesmo sendo às vezes polarizado, já está sendo criado debate, e isso faz com que a longo prazo aí a gente tenha uma desconstrução dessas questões. E o bacana é que fica o registro, né? O pessoal não tem como escapar depois, né? Falou uma besteira, não falei. Não, você falou porque já caiu na rede, já era. Tanto pro bem quanto pro mal, né? Porque às vezes a pessoa dá um deslize, já viraliza e já acaba virando um inferno da pessoa também. Então acho que tem pontos positivos e negativos. Tonão, para encerrar o nosso programa, que foi muito agradável até aqui, o que você achou de positivo na semana? E negativo? Estou muito feliz com o programa de hoje. Acho que foi unânime a indicação desse filme, né, para documentar, para todo mundo ver. O ponto positivo na semana foi o ombudsman da Folha de ontem, porque todo mundo sabe que o Bolsonaro fez um discurso na ONU essa semana, ele falou um monte de coisa mentirosa, e a Folha tinha posto como título da matéria dela, em destaque, Bolsonaro polemiza na ONU. E ontem saiu uma retratação da Folha de que ali não tem nada de polêmica, né? O que o cara fez foi falar mentiras. E que o título da Folha do dia deveria ser Bolsonaro mente na ONU. Então eu acho que é isso que a gente tem que focar nesse combate à extrema-direita aqui no Brasil, ressaltar todo momento que ele mente o tempo inteiro, né? E que a família dele está envolvida de cabo a rabo em todos os escândalos aí possíveis. Francine, prazer ter você aqui, muito obrigado pela presença e foi muito agradável conversar com você. Ponto positivo e ponto negativo da semana. O que te chamou a atenção nessa semana que passou? De ponto positivo, eu achei muito interessante que uma dona de casa do Rio de Janeiro, uma mulher, entrou com uma ação contra o Bolsonaro, né? Por uma fala aí dele no discurso da ONU. Isso, sobre o salário, né? Ela recebeu R$ 2.400 do auxílio e agora ela cobra, né, a quantidade que ele repassou lá para a ONU, né, que é um valor muito maior, então assim, $1.000. Então ela tá querendo receber esses $1.000 que ela não recebeu. Então eu acho que muito interessante isso, porque as pessoas não estão aceitando essas situações, essas mentiras, então elas estão procurando mais os seus direitos. E isso cria um debate, né? Cria uma situação que as pessoas cobram. Não que ela vá ganhar, né? Porque imagina se todo mundo entrar com essa mesma ação, o que vai acontecer? Mas a questão política aí muito interessante. Poxa, legal. Muito obrigado pela sua participação. Cara, o que eu achei, assim, eu vou ficar com os discursos. Eu vi o discurso do Barroso, né, do TSE. Gostei muito porque assim, a gente está tão acostumado, quando vem um negocinho do Brasil, aquele discurso tosco, sem pé nem cabeça, e ele fez um discurso sóbrio, falou algumas coisas interessantes, eu gostei muito. Agora, o ponto negativo, mais uma vez, Jair Bolsonaro, né? Aquele discurso mentiroso, sem pé nem cabeça na ONU, assim, tentando vender uma imagem do Brasil que não existe, né? E aí não existe para os investidores, não existem para os ativistas, não existem para quem conhece, não existe. Existe lá para aquele clã dele e meia dúzia de aloprados aí que insistem em divulgar, né? Ontem mesmo saiu de novo uma comparação, né, do Secom, acho, mostrando 8 meses de desmatamento comparando com 12 meses de tudo. Então, assim, é uma mentira atrás da outra e isso está na hora de acabar, né? Porque, além de tudo, ele ainda usa aquela fala, conhecereis a verdade vos libertará. Então, assim, está todo mundo cansado dessa mentiraiada. Legal que nos Estados Unidos parece que realmente o Trump está com muita dificuldade, porque o pessoal também cansou das mentiras dele. Ele vai ter aí muita dificuldade para se reeleger. Então eu fico com os discursos. O Barroso, um discurso mais sensato, mais centrado, e o Bolsonaro, infelizmente, metendo o pé pelas mãos. Pessoal, esse foi o Sem Tarifa, o programa destinado a você, bancário. Nos siga, se inscreva no nosso canal. Sindicatos bancários sempre na luta.